Nova Zelândia, Malta, Irlanda, Austrália. Os principais países de língua inglesa que você pode fazer intercâmbio de estudos, ou seja, você vai como um estudante no visto de estudos e ainda recebe uma autorização de trabalhar em qualquer área legalmente. E hoje nós vamos falar sobre 2 desses principais países, que seria Austrália e Irlanda. Por que os 2 principais? Porque são os que entregam o maior número de benefícios e é justamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou fazer uma comparação entre esses 2 países. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer intercâmbio em um desses 2 países. E esse vídeo ele é voltado justamente para as pessoas que buscam a oportunidade de estudar fora, aprender o inglês, ter uma experiência, enriquecer o seu currículo e depois voltar para o Brasil, quanto também, principalmente, para as pessoas que tem um propósito imigratório e quer seguir uma carreira internacional, ou seja, você vai para aprender o idioma, dar o primeiro passo, trabalhar, juntar um dinheirinho, depois se capacitar em alguma área mais específica ali no local e por ali ficar mesmo, conseguir um contrato de trabalho, uma residência, futuramente uma cidadania e viver a vida nesse país, tá? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Então hoje eu vou fazer uma comparação desses países e essa relação de vantagens e desvantagens que eu listei aqui foi baseado em experiências minha morando fora durante muitos anos e principalmente também dos relatos dos intercambistas da Enjoy Intercâmbio. Um fato curioso, né? Em novembro e dezembro foi tão corrido que eu nem percebi, mas a Enjoy atingiu 40 mil embarques de brasileiros desde 2015. Então, são muitas pessoas e claro, né, eu mesmo faço ali depois o acompanhamento, depois que já está no intercâmbio. Vocês que acompanham a gente aqui no canal sabem que a gente faz os podcasts, né? E a gente sempre convida muitos intercambistas para dar os seus relatos aqui. E tem muitas pessoas que chegaram nessa época, entre 2014 e 2016, e que eu tenho contato até hoje, constituíram família, casaram, estão vivendo até hoje nos países. Então a gente consegue ter uma, vamos dizer assim, uma base bem sólida, bem realista, né, sobre esses 2 países aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou falar sobre as vantagens da Irlanda. Primeiro ponto, na Irlanda você tira o visto lá no país, você não precisa de visto para viajar. É só você apresentar, você viaja com a documentação da escola, obviamente que você tem que justificar o porquê que você está indo para a Irlanda, né? Justificar para a imigração. Então assim que você chega no aeroporto, você mostra a documentação da escola, onde você vai ficar hospedado, por quanto tempo e tudo mais. E lá na imigração local você tira o seu visto. Tá? Na Austrália você tem que aplicar antes, mas eu já falo sobre isso. Então, na Irlanda você tem a chance zero, praticamente zero, né, de ter o visto negado. Em 4 mil embarques, pessoal, se bem que os 4 mil não foram para a Irlanda, mas assim, de todos os embarques que a gente já teve na Irlanda até hoje, a gente nunca ficou sabendo de um visto negado, nem tanto pela Enjoy quanto por outras agências ou de alguém que tenha visto negado. A menos, é claro, que você tenha feito algo de muito errado, já ter, sei lá, de repente participado de um ato criminoso ou coisa nesse sentido, obviamente que vai dar problema, né? É só se seguir a cartilha certinho, a gente nunca viu uma chance, alguém ter o visto negado. Segunda vantagem de estar na Irlanda fazendo intercâmbio é que lá você consegue, em relação à Austrália, 1 mês a mais de visto. Com o curso de 6 meses, que é o da Irlanda, você consegue 2 meses de visto a mais de visto para trabalhar. Na Austrália, num curso de 6 meses, você consegue 7 meses de visto, então 1 mês a menos. Terceira vantagem na Irlanda. A Irlanda é mais perto do Brasil e tem passagens mais baratas, tá? Outro ponto importante é que na Irlanda, quando você vai alugar um imóvel, seja uma casa, uma kitnet ou até mesmo um quarto, normalmente, na maioria dos casos, já vem com a mobília, ou seja, casas inteiras equipadas com geladeira, fogão, sofá, mesa, cadeira, televisão, eletrodoméstico, como micro-ondas, máquina de lavar roupa, secadora, muitas vezes máquina de lavar louça, né? Então, bacana na Irlanda que você não precisa se preocupar com as mobílias, só comprar uma roupinha de cama e encher a geladeira ali e tá tudo certo, né? Quinta vantagem da Irlanda, muito mais lugares para visitar e barato. Na Irlanda é desse tamanhico aqui,
Se eu não me engano, acho que a Irlanda cabe dentro do estado de Sergipe, tá? É bem pequenininho mesmo. Para vocês terem uma ideia, você atravessa o país inteiro, de leste a oeste, né? Para quem... eu vou morar em Dublin porque tem aeroporto. Tá, mas você morar do outro lado do país, leva 2 horas de carro para chegar no aeroporto de Dublin, tá? E a Irlanda tá na Europa, então você consegue viajar muito barato, né? Você pega promoções aí dessas companhias low cost por 5, 10, 15 euros e você consegue conhecer vários lugares bem baratinho. Essa é uma vantagem que para aqueles que gostam de viajar, acho que vale a pena ponderar. Sexta vantagem, a Irlanda é bom para quem não gosta de calor, né? Então, quem passa mal com calor, fica estressado, aí tudo suado, que nem eu, Irlanda é um lugar que possivelmente você não vai passar calor quase nunca, tá? É um país mais frio. Sétima vantagem da Irlanda. Pelo fato da Irlanda ser muito pequenininha, praticamente você não usa transporte. Tirando a capital Dublin, quem mora muito afastado do centro e trabalha ou estuda no centro e tem que pegar transporte, nas cidades do interior, mesmo que você pegue Cork, que é a segunda maior cidade do país, dificilmente você vai precisar usar um transporte, tá? Algumas pessoas usam sim, mas a maioria faz tudo a pé. Uma coisa bacana é que você consegue viajar também, né? Você pega um carrinho ali alugado com seus amigos, você consegue dar a volta na ilha, faz um mochilão de 1 semana e você consegue viajar o país inteiro praticamente. Oitavo ponto importante, a Irlanda está entre os principais países econômicos ali da União Europeia. Então, vem de uma recessão econômica muito forte desde a última recessão de 2008. A Irlanda vem se destacando aí na economia global, né? Hoje é o principal país de língua inglesa na Europa. Depois do Reino Unido sair da União Europeia, né, com o Brexit, a Irlanda se tornou o principal país de língua inglesa, né? Então, hoje a Irlanda está com uma posição de segunda economia mais competitiva da União Europeia, né? 9 das 10 principais empresas de TI hoje estão na Irlanda e as 8 principais empresas, né, de jogos, de games, né, estão na Irlanda também, para a galera que é da TI. A nona vantagem em relação à Irlanda é que a Irlanda é o terceiro país mais seguro do mundo, ficando atrás apenas da Dinamarca e da Islândia. Pessoal, eu sei que algumas pessoas vão comentar, mas eu fiquei sabendo que tem violência em Dublin e não sei o quê, e aí eu repito aqui durante coisas que eu venho falando aí já há quase 10 anos, né? Dublin sempre foi assim, já não são de 10 anos para cá, já são décadas assim. É uma questão cultural de uma parcela muito pequena da cidade e, infelizmente ou felizmente, está mais focado na cidade de Dublin. Eu diria que 80%, 85% dos acontecimentos de violência na Irlanda acontecem todos em Dublin. Então, se você for considerar o que acontece em uma única cidade, Irlanda hoje se destaca aí no questão segurança, tá? 10ª vantagem é que os irlandeses são conscientes da importância dos imigrantes para a economia do país. Sendo assim, pessoal, você percebe que existe uma cultura muito inclusiva de diferentes culturas, de diferentes raças e religiões na cultura irlandesa. Quando você sai nas ruas, você vê em outdoors, em revistas, em jornais, em televisão, a maioria eles fazem questão de incluir negros, pessoas asiáticas, pessoas, enfim, que não são do padrão irlandês, né? Que a maioria é tudo branquinho, ruivo ou loiro, né? Então, eles sabem que tem essa importância, né? O papel do imigrante para a economia da Irlanda estar onde está, tá? Então, diferente do que muitas pessoas pensam, só porque teve esse protesto, né, daquela minoria que faz realmente assim grande de um barulho, não significa que a grande maioria dos irlandeses, tá? Estou falando aqui de uma questão majoritária dos irlandeses, são sim abertos aos imigrantes, tá bom? 11ª vantagem na Irlanda, eu acho menos burocrático para você conseguir uma residência de moradia com visto do que na Austrália. Na Irlanda você consegue isso assim, só arrumar um emprego que te proporcione o visto e você já consegue a residência. Na Austrália isso é um pouquinho mais burocrático e mais lento, eu já vou explicar. E 12ª vantagem, que é ligada à 11ª, assim que você tem uma residência, logo em 5 anos você consegue ter o direito de aplicar para sua cidadania irlandesa, ou seja, você consegue uma cidadania de forma mais rápida, tá? Essas foram as vantagens da Irlanda, agora vamos para as vantagens da Austrália. Gente, Austrália, primeiro ponto, é mais barato do que fazer intercâmbio na Irlanda. Há controvérsias, eu sei, e eu vou explicar já o porquê eu acho mais barato, tá? Mas põe isso na cabeça. Hoje, a Austrália é um pouco mais barato para fazer intercâmbio do que na Irlanda. Isso assim, cursos de 6 meses de inglês, tá? Segunda vantagem na Austrália, você pode estudar no período noturno.
Na Irlanda, não. Na Irlanda só tem que ser de manhã ou à tarde. Não pode à noite. Na Austrália, você consegue estudar no período noturno. Inclusive, existe flexibilidade. Escolas que oferecem cursos de 2 a 3 dias na semana. Carga horária mais intensiva. Porém, depois você fica com o resto da semana inteira livre para trabalhar. Terceira vantagem, o estudante pode ter dependentes no visto. Ou seja, se você está indo estudar, você pode levar sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Então, eles não precisam estar estudando também. Você consegue levá-los com você e você ser ali o responsável por ele. Quarta vantagem da Austrália, você já chega praticamente trabalhando. Tá? A Austrália, dependendo da cidade que você está, você consegue trabalho fácil e você já consegue ter direito ao trabalho de forma muito rápida. Porque na Austrália você já chega com o visto, ou seja, só você tirar o documento fiscal local para você poder aplicar para as vagas. E isso você faz em um dia, você não precisa agendar e ficar esperando semanas igual na Irlanda, tá? Realmente na Irlanda demora um pouquinho mais e eu já vou chegar nisso aí. 5. Não há limite de renovações do visto de estudos. Por que eu falo isso? Porque na Irlanda você só pode estudar inglês até 2 anos. E na Austrália não tem esse limite. Você pode estudar inglês por quanto tempo você quiser. Obviamente que existe um bom senso por parte da imigração de olhar e falar, meu amigo, você já está dando aula de inglês. Você está me enganando, né? E aí ele pode ou dizer, você faz um outro curso aí de graduação, sei lá o quê, ou vai embora. Tá? Mas pode sim, se você se sentir aí que não está preparado ainda, você pode continuar renovando o seu visto de inglês. Sexta vantagem de Austrália, o visto de estudante para cursos técnicos. Sim, na Austrália você consegue fazer um curso profissionalizante, tá? Que é um curso mais fácil, mais rápido, mais barato e você consegue se manter no visto de estudos. Na Irlanda não, você só consegue graduação, você tem que fazer um bacharel, uma licenciatura ou um mestrado, né? E por sua vez são cursos mais longos e bem mais caros, tá? Sétima vantagem, os cursos técnicos, ou profissionalizante, que a gente chama de VET na Austrália, são mais baratos que o General English. Poxa, Cauê, mas eu fui ver um VET e estava o dobro do General English. Sim, mas o curso VET é 1 ano e o General English são 6 meses. Então, se você pegar 2 cursos de inglês de 6 meses, você vai ver que é bem mais barato o VET. Então, você consegue ali se profissionalizar, tá? Se capacitar para alguma área em demanda ali, para você conseguir uma residência com um investimento mais barato do que na Irlanda. Oitava vantagem, a Austrália tem uma economia forte, estável e em crescimento. Para vocês terem uma ideia, hoje a Austrália ocupa a 12ª posição do país mais forte do mundo economicamente. Nona vantagem, a Austrália tem maior campo de trabalho com acesso a sponsor ou residência. O que eu quero dizer com isso? Nesses 2 países, você não consegue visto de trabalho em qualquer área. Tem que ser uma área determinada pelo governo e normalmente são áreas que realmente estão carentes por profissionais. E na Irlanda, normalmente as áreas são áreas que você precisa ter uma capacitação e são poucas, não são poucas, é até bastante, mas na Austrália é bem mais flexível. Tem áreas mais simples que você consegue atuar, que você consegue ter o sponsor e futuramente uma residência. 10ª vantagem, essa é muito importante para mim. A 11ª vantagem é que sempre alguma cidade da Austrália sempre aparece no ranking de pelo menos top 3 melhor cidade para morar no mundo em termos de qualidade de vida. Seja Melbourne, Sydney, Brisbane. Essas cidades sempre estão ali entre 1º e 5º lugar de melhor cidade para morar do mundo em termos de qualidade de vida. E aí, qualidade de vida, vocês sabem, economia, poder de compra, saúde, segurança, educação de ponta. Enfim, são cidades que sempre estão aparecendo ali e isso existe sim uma razão, tá bom? Olha, eu estou colocando mais vantagens para a Austrália, tá, gente? Vai dar 17 em relação à Irlanda que está com 12. 11ª vantagem de fazer o intercâmbio na Austrália é que na Austrália você ganha o maior salário mínimo do mundo, né? Sim, a Austrália tem o maior salário mínimo do mundo. Claro, o custo de vida é alto, porém, se você for comparar o que você ganha de salário na Irlanda com o custo de vida da Irlanda, a Austrália acaba saindo na frente, é um país melhor para você fazer um din-din, tá? 12ª vantagem Austrália é que para você dirigir na Austrália e ter um carro é muito mais simples e mais barato. Na Irlanda, além dos carros serem mais caros, é obrigatório você ter um seguro, que é proibido por lei dirigir sem seguro e nenhuma seguradora aceita a habilitação brasileira. E 1 ou 2 aceita a habilitação europeia e é muito mais caro, ou seja, você tem que tirar uma habilitação irlandesa.
é demorado, é caro, e aí você tem que comprar o carro e fazer o seguro. E o seguro é caro também, tá, gente? Então, na Austrália é muito mais simples e barato de você ter carro. 13ª vantagem de fazer intercâmbio na Austrália é que o clima da Austrália é similar ao Brasil. No sul, mais fresquinho. No norte, aquele calorão. Você consegue escolher aí, e se você já está adaptado a um certo clima, você pode, caso isso seja importante para você, escolher uma dessas cidades, dependendo da região que ela fica. 14ª vantagem da Austrália, na minha opinião, a Austrália é linda, tem uma natureza exuberante, as praias são maravilhosas, você consegue entrar na água sem ficar tremendo de frio. Né, em algumas regiões, obviamente, que no sul é mais geladinho, mas assim, mesmo que tenha todo o calor, né, você consegue se refrescar, porque praticamente toda a parte populacional da Austrália fica no litoral. Claro, tem cidades do interior, mas a maioria no litoral, então você sempre tem uma praiazinha por perto. 15ª vantagem, a Austrália é um país muito rico e estrutura moderna, então você sai nas ruas, você realmente percebe que existe um baita de um investimento em estrutura, em modernidade, algo assim que realmente é muito discrepante, na minha opinião, que já tive nos dois países, assim, em relação à Irlanda. E a 16ª vantagem é que o transporte público na Austrália, que é um país bem maior, as cidades são maiores, o transporte público é mais eficiente. Você tem mais linhas, né, de transporte, mais itinerários, então ele realmente é um serviço muito eficiente. E a 17ª e última vantagem da Austrália é que os australianos, e como assim os irlandeses, também são, por sua maioria, muito abertos à cultura imigratória. Tá? Mesmo porque os australianos são, por sua vez, muitos, né, colônia de italianos, entre outras nacionalidades, britânicos, etc. Né? Agora vamos para as desvantagens, pessoal. Desvantagens de estudar na Irlanda. Primeiro ponto, Irlanda é um pouco mais caro, né? A partir de 50 mil reais para você ir para a Irlanda. Segundo ponto, mais demorado para conseguir permissão de trabalho, ou seja, na Irlanda você tem que tirar o visto lá e tem depois se aplicar para o PPS, que é o documento fiscal, até sair já se foram aí boas semanas, tá? Diferente da Austrália, que você já chega trabalhando. Terceiro ponto, um curso superior na Irlanda é bem mais caro do que na Austrália. Quarto ponto, clima na Irlanda é a pior razão de você, de todas, é o clima. Porque não é só frio. A Irlanda é um país frio e chuvoso e venta muito. Então, pelo menos 180 dias no ano de chuva. E não é uma chuva assim, gorda, tropical igual a nossa. É uma fumacinha, uma garoinha. Mas muitas vezes, pessoal, vem acompanhado daqueles ventos de 30, 40 km por hora, que você sai ensopado, em 5 minutos você já está ensopado, entendeu? Então é realmente assim um desafio acostumar com o clima da Irlanda. Quinta desvantagem é o alto custo do aluguel e das moradias nas principais cidades, assim como na Austrália também, tá? Hoje realmente está muito caro, mesmo no interiorzinho está muito caro, mesmo para alugar um quarto. Então esquece você é estudante alugar em Dublin um quarto privado, por exemplo, que não dá, é muito caro, você tem que compartilhar o quarto com outras pessoas. E mesmo que seja no interior, embora você consiga alugar um quarto privado, dificilmente você vai conseguir alugar uma casa, tá? Com um salário mínimo, né? Que a maioria dos estudantes ganham. Casais conseguem até alugar uma kitnet, mas é mais difícil. Sexta desvantagem da Irlanda é o risco de presenciar os atos violentos em Dublin, tá? Atos violentos de vandalismo, de agressão e de assaltos. Mas, lembrando, para quem for em Dublin, é mais exclusivo ali, tem que tomar mais cuidado. No interior você não tem que se preocupar tanto com isso, tá bom? Sétima desvantagem é que existem poucos imóveis disponíveis na Irlanda, então o custo está muito alto e dependendo da época do ano que você chegar, dependendo da cidade que você chegar, você pode demorar mais para conseguir uma acomodação decente. Oitava desvantagem é que na Irlanda há menos áreas profissionais para visto de trabalho, como eu comentei, em relação à Austrália. Nona desvantagem, o transporte público deixa a desejar na maioria das cidades, principalmente do interior. Em Dublin, o serviço de transporte público é eficiente, embora seja muito demorado. Se eu não me engano, saiu uma estatística aí que acho que Dublin está uma das cidades de transporte mais lento, de trânsito mais lento do mundo, né? Ganha até de São Paulo. E no interior, tem poucos itinerários, poucas linhas. Eu mesmo que morei já em Galway. Bom, em Galway eu não usava muito transporte, mas em Waterford, quando eu precisei, puxa, era para ir de um lado para o outro da cidade, você tinha que pegar um ônibus que parava no centro, que era tipo 2 quilômetros. Aí do centro você tinha que pegar um outro ônibus para andar mais 2 quilômetros, assim, sabe? Pô, mas 4 quilômetros, porque você não ia a pé, então.
justamente por causa do clima. Quando tá aquelas tempestades de vento, esquece sair de casa, que sem transporte fica bem difícil mesmo. 10ª e última desvantagem, na minha opinião, é que na Irlanda você tem mais dificuldades para conseguir dirigir e ter um carro. Eu já tinha falado isso, agora as desvantagens da Austrália. Primeiro, você tem a chance de visto negado. Não é barato, tá? Você vai ter que investir no seu curso, aplicar para o seu visto e pagar todas as taxas consulares e pode ter esse visto negado. O curso você consegue recuperar 100% do reembolso integral, mas as taxas consular, mais a mão de obra da pessoa que te ajudou a aplicar o visto, você vai perder esse valor. Segunda desvantagem, idade limite para estudos e imigração. Conforme você vai beirando aí os 40, já passando dos 40, já vai se tornando menores as chances de você conseguir uma aprovação de visto e principalmente se você tiver 45 anos, já não dá mais para imigrar para a Austrália através de um emprego, tá bom? Mas agora, se você tiver aí até os seus 35 anos, ainda é uma boa realidade, ok? Terceira desvantagem da Austrália é em relação a maior tempo de conseguir residência e cidadania. Na Irlanda você consegue um emprego, você já tem a residência, já tem o visto de trabalho, então você já começa a contar os 5 anos para sua cidadania. Na Austrália você tem que conseguir um trabalho, que seria o seu sponsor, esse sponsor vai pagar o seu visto e durante uns 2 anos, se eu não me engano, você tem esse período para conseguir aplicar para sua residência australiana, para daí sim ficar mais 5 anos e aí sim aplicar para sua cidadania. A quarta desvantagem da Austrália, assim como todo mundo fala, é o fuso horário, né? Então, ou seja, do outro lado do planeta. Então, agora, por exemplo, está todo mundo dormindo. Então, quando a gente está acordando no Brasil, os australianos estão indo dormir, né? E vice-versa. Pode não ser um problema, obviamente, mas sempre que você quiser viajar para o Brasil, visitar a família, primeiro ponto, as passagens pode reservar aí 10 mil reais, né? E de volta, né? De passagem. E sem contar o fuso horário, que também você vai precisar de pelo menos uma semana, de 3 a 7 dias para conseguir voltar ao normal, né? Ficar acordado de dia e dormir bem de noite. Eu mesmo, quando fui para a Austrália, demorei aí quase uma semana para conseguir voltar ao normal. Quinta desvantagem é o alto custo da acomodação. A Austrália também é um país, né, que tem uma certa crise de acomodação. Deu uma aliviada agora em 2023, assim como a Irlanda também deu uma aliviada, mas ainda existe essa crise, né? Os valores estão realmente bem inflacionados. Sexta desvantagem da Austrália é que as acomodações vêm sem mobília. Sim, igual no Brasil, você aluga uma casa, tem que botar tudo lá dentro, embora você andando pelas ruas, você vê várias mobílias que as pessoas colocam para doar. E é incrível isso. As pessoas colocam coisas boas, novas, assim, tipo aspirador de pó, cadeira, sofá. É só pegar e levar. Eles fazem uma boa ação e você também faz uma boa ação recebendo essas mobílias. Sétima vantagem da Austrália é que o país é grande, necessita aí de algumas pontes aéreas para você visitar cidades mais longes, né? Então, por exemplo, se você está em Melbourne, quiser visitar Sydney ou Cairns, né? Você até pode pegar um ônibus, mas assim, é muito, muito longe. É a mesma coisa de sair do Rio Grande do Sul e ir lá para Recife. É melhor você pegar um avião. Mesma coisa quem mora lá em Perth. Portanto, é importante que você veja isso. Você é uma pessoa que gosta de viajar, explorar os lugares, tenta ficar mais ou menos no meio ali, tá? Oitava desvantagem é que a Austrália também está numa posição na Oceania que muitas vezes é caro as passagens aéreas para você visitar os países vizinhos, como Nova Zelândia, a Ásia, né? Embora seja barato passear em alguns países da Ásia, né? Mas realmente assim é mais caro para viajar. Nona desvantagem da Austrália é em relação ao calor. A Austrália é muito quente, é igual ao Brasil. Né? No verão ali você sabe que tem aqueles problemas de queimada nas florestas por conta da seca e da alta temperatura. Então, para quem passa nervoso com calor, assim que nem eu, que passou de 27 graus já começa a transpirar já, é muito chato, assim. Eu assim sofro mesmo com o calor. Eu sei que tem ar-condicionado nos lugares, mas assim, diferente do frio, que você bota uma roupa e tá tudo certo, na Austrália você tá na rua, você vai ter que transpirar, não tem jeito. E décima, que é a controvérsia, é a questão de ser um país selvagem, com animais perigosos, né? Mas isso é mais voltado ali para a zona rural, mais próximo das florestas, né, gente? Gente, você não vai ser atacado por um crocodilo em plena Sydney, por exemplo, tá, gente? É mais assim, acontece sim, do mesmo jeito que acontece aqui no Brasil. Pessoas que moram perto de florestas têm acidentes com cobra, pessoas que moram, por exemplo, no Amazonas têm acidentes com ataques de jacaré.
onça, né? Então, vai você ficar um pouquinho mais longe das florestas que tá tudo certo, tá? Agora vamos para a parte mais importante, questão de custo. Quanto será que sai para fazer intercâmbio na Austrália e na Irlanda? E aqui, gente, eu vou colocar o resumo, tá? Não vou por pontos, porque senão o vídeo vai ficar de 1 hora aí ninguém assiste, né? Aliás, por favor, deixa o like para ajudar. Fiz aqui uma pesquisa bem legal para vocês, se puderem contribuir só com um likezinho para ver se esse vídeo ganha um pouquinho mais de audiência. Agradeço muito, tá? Bom, vamos lá. Um pacote de 8 meses na Irlanda, ou seja, 6 meses de curso, mais 2 meses de férias, mais as passagens e mais a comprovação financeira, R$55 mil. E na Austrália, pacote de intercâmbio, 7 meses, passagens aéreas, apenas de ida, tá? A Irlanda é obrigado a ir de volta, na Austrália só com a ida e tá tudo certo, desde que você tenha um valor reserva, que caso o oficial perguntar, você tem dinheiro para voltar para o Brasil, se precisar... Aí você tem que ter pelo menos o valor da passagem ali, tá? Mas não é obrigatório. Então, só passagem de ida na Austrália, 7 meses de curso, sem comprovação financeira, levando apenas $3 mil, R$45 mil. Tá? Então, vão sair pelo menos aí uma média de 10 mil a menos. Pô, Cauê, mas e a comprovação financeira na Austrália? Não é mais cara? Então, vamos lá. Em relação a isso, vou fazer um resumo aqui novamente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso fazer vídeos mais detalhados sobre as regras, tá? Primeiro ponto, Brasil em 2019 entrou para a lista de Level 1, né? Nível 1 de confiabilidade, nacionalidade de confiabilidade, ou seja, os australianos estão acreditando muito na seriedade dos brasileiros que estão somando ali nas instituições de ensino, para a imigração, etc. Então hoje a Austrália não exige que o brasileiro faça uma comprovação financeira, que ele tenha fundos suficientes para se bancar na Austrália em caso ele venha sofrer um acidente ou fique doente e não possa trabalhar. Então, na Austrália, você não precisa comprovar, mas quando você for aplicar o seu visto e por alguma razão o oficial de imigração quiser pedir para que você comprove sim uma renda, uma poupança, você precisa ter esse dinheiro guardado. E quanto que é, Cauê? R$40 mil pelo menos, tá? Tá, aí sim vai sair bem mais caro a Austrália, mas há muitos casos de pessoas que estão viajando sem precisar comprovar os fundos financeiros. E detalhe, pessoal, esse dinheiro não sai do seu bolso, tá? Esse dinheiro ele pode ser provindo de familiares. O que isso significa? Diferente da Irlanda, que você tem que viajar com os R$25 mil, que seriam os 4.500 euros, no bolso, ou seja, numa conta sua, no seu nome, que você tem acesso na hora ali daquele dinheiro, na Austrália não, você viaja com o que você tem no bolso. Mas você tem que comprovar que no Brasil, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus tios, quanto mais próximo, né, do primeiro grau ali, mais garantido. Se cada um tiver um pouquinho, meu pai tem uma poupança lá de uns 10 mil, minha mãe tem mais um tanto, meu irmão faz um investimento, não sei das quantas, desde que esses valores sejam de acesso rápido, no dia, você comprova ali através de extratos e junta esse montante aí de R$40 mil, mais ou menos, para enviar para a imigração. E aí você viaja com o que você tem, tá? Então, considerando isso, eu acho a Austrália um pouco mais barato, desde que você não tenha que tirar do seu próprio bolso todas as despesas do intercâmbio e mais a comprovação financeira. Um detalhe importante também, tá, gente? A Austrália permite que você trabalhe com cursos a partir de 14 semanas. Ou seja, 14 semanas você já consegue um visto de 3 meses e meio, né? 4 meses e meio com as férias. Você já consegue o visto de estudos. Só não recomendo muito esse programa mais curto, porque é muito grande a chance de você não conseguir juntar dinheiro com tão pouco tempo para renovar o seu curso e às vezes ter que voltar para o Brasil, tá? Sem precisar recorrer a rendas extras, né? Então, mesmo que você pegue aí um curso de 16, talvez 20 semanas, às vezes a chance de você não conseguir renovar é um pouco menor. Mas a gente sempre recomenda aí, claro, você ter uma experiência maior, tá? Gente, fica aqui a minha contribuição para as pesquisas de vocês. Se ajudou, você ajuda muito só deixando um like já ajuda muito, mas se você puder se inscrever no canal, a gente está quase chegando a 60 mil inscritos. O seu comentário também é muito importante para a gente criar mais conteúdo aqui, tá bem? Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!